Graças a Deus, eu cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Louvado e engrandecido é o nome do Deus Todo-Poderoso, que por mais uma vez nos dá a oportunidade de estarmos em casa, né? Eu sou um sengiano, amém? Glória a Deus, é assim que fala, sengiano? Sou um sengiano, eu amo essa igreja, eu amo os pastores, eu me sinto em casa. Às vezes mais em casa do que em casa, aleluia. Dá para entender? Às vezes mais à vontade do que onde eu congrego, mas por isso, por essa liberdade de espírito, por essa comunhão que temos e pelo carinho da igreja, eu agradeço pela oportunidade que Deus nos concede de por mais uma vez estar aqui. O ambiente está muito espiritual. Quem já sentiu ele na casa? Aleluia. Podemos não pregar nessa noite, podemos simplesmente adorar, porque o louvor estava adorando em uma atmosfera espiritual tremenda, aleluia. Esse é o novo de Deus, esse é o novo de Deus. Esse culto é o melhor, mas Deus tem preparado para frente algo maior ainda, aleluia. Louvado é o nome do Senhor. Então, o que nós podemos fazer é como se hoje fosse a última vez, adorar como fosse a última vez, exaltar como fosse a última vez, engrandecer o nome dele como se fosse a última vez. Por quê? Porque nós entendemos que se eu faço algo como se fosse a última vez, amanhã eu vou fazer melhor do que hoje, aleluia. E quantos querem fazer melhor para Deus? Aleluia. Glória a Deus, louvado é o nome do Senhor. Me acompanha nessa noite meu filho mais velho, João Henrique, está comigo aqui nessa noite. Minha esposa não veio porque está um pouco cansada, devido a ela estar trabalhando muito, e meu filho tem um evento lá na nossa igreja também. Abre a tua Bíblia comigo, Evangelho segundo escreveu Mateus, o capítulo é o de número 16 e o versículo é o de número 13. Evangelho segundo escreveu Mateus, o capítulo é o de número 16 e o versículo é o de número 13, aleluia. Quantos acharam, digam amém. Eu vejo Bíblias ainda sendo folheadas. Evangelho de Mateus, capítulo de número 16, versículo de número 13, aleluia. Amém? Vamos ler o texto? Chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos dizendo: quem dizem os homens ser o filho do homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhe ele: e vós, quem dizei que eu sou? E Simão Pedro respondendo, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue que te revelou, mas o Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus, aleluia. Eu quero ler novamente o versículo de número 17, 18 e 19. E Jesus respondendo disse: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas o meu Espírito, ou o Espírito do Pai que está nos céus. Pois, bem eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Repita comigo: a minha igreja. Mais uma vez, a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Repita comigo: as portas do inferno não prevalecerão
contra a igreja. Para ensaiar tá bom, agora vamos fazer de verdade. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. E eu te darei a chave do reino dos céus. E eu te darei as chaves do reino dos céus. E tudo que ligares na terra será ligado nos céus. E tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Só recline a tua cabeça por bondade, por um minuto. Diga: Senhor, fala comigo, continua falando comigo. Essa noite, eu sinto que é uma noite espiritual, aleluia. Eu sinto que Deus vai fazer algumas pessoas entenderem o reino dos céus dentro da sua casa, dentro da sua família, dentro do seu casamento. Vai entender que Deus nesta noite vai estabelecer o reino dele sobre a tua vida. Deus tem um propósito de reino nessa noite, aleluia. Eu sinto a graça do Todo-Poderoso, aleluia. E você pode levantar a tua mão direita e dar um glória para Jesus. Quando nós olhamos para o texto sagrado e nos deparamos com o texto a qual acabamos de ler, logo nós entendemos que o culto de sábado, ela tem uma temática, e a temática desse culto é culto da família. E nós entendemos que quando nós vemos o culto da família, nós entendemos que esse culto é o culto da família. Então eu entendo que o irmão que está do teu lado aí faz parte dessa família, aleluia. O irmão que está aí do teu lado, ele faz parte da tua família, a tua família que vai morar no céu. A Bíblia vai dizer então, aqui no versículo que acabamos de ler, nós vamos falar da confissão de Pedro. A epígrafe diz a confissão de Pedro. Ora, nós entendemos e compreendemos que Pedro, por sua vez, ele tem a cara da igreja. Pedro ora estava alto, Pedro ora estava baixo, Pedro queria que andasse sobre as águas, e ora Pedro já estava afundando. Pedro ora, dizia: Senhor, eu vou contigo até onde tu quiser que eu vá. Mas logo que Pedro muitas vezes dizia: Jesus, não, e Jesus olhava para ele e precisava repreender a Pedro. Ora que um desses, depois de Jesus chamar Pedro, a Bíblia vai dizer que Pedro não foi chamado em primeiro, porque primeiro Jesus escolheu seu irmão o levou a Jesus, e levando até Jesus, a Bíblia vai dizer então que Pedro se destacou entre os outros, porque nós vamos entender que Pedro, por sua vez, sempre estava com Jesus. A Bíblia vai dizer que quando Jesus subiu o monte para orar, Jesus leva Pedro, Tiago e João. Ora que quando Jesus foi entrar naquela casa, na casa daquele oficial, daquele chefe da sinagoga, Jesus tirou todo mundo para fora, mas deixou que Pedro ficasse dentro. A Bíblia vai dizer que Jesus, ele era apaixonado por Pedro. Ora que Jesus, por sua vez, uma certa feita, Jesus chega à beira do lago e o Pedro está vindo do barco, depois de uma pescaria frustrada. Se puder me dar um pouquinho mais de retorno aqui, meu irmão, por favor. Olha só, depois de uma pescaria frustrada, a Bíblia vai dizer que Pedro encosta o barco, está lavando a rede, e quando Pedro está lavando as suas redes, Jesus chega, e a pergunta de Jesus foi: empresta teu barco. Não, Jesus foi direto no barco de Pedro. Jesus entra no barco de Pedro, afasta o barco de Pedro um pouquinho, e Jesus começa a ensinar de cima daquele barco. Logo que Jesus termina de ensinar, por quê? Porque Pedro já era um camarada um pouco mais bem sucedido que os outros, porque não era fácil um pescador, sendo ter um barco de pesca naquela época para pescar, mas Pedro não estava já relacionado ao barco. Pedro queria emprestar o barco dele para Jesus, porque Pedro queria dar a Jesus aquilo que ele tinha, mesmo sem conhecer Jesus muito. A Bíblia vai dizer que Pedro empresta o barco para Jesus. Quando ele empresta o barco para Jesus, Jesus afasta um pouquinho o barco dele, começa a ensinar. Depois que Jesus ensina, você conhece o texto,
isso, Jesus vai dizer para Pedro: Pedro, volta para alto mar e vai pescar, Pedro. Pedro diz: não, mestre, eu passei a noite toda e nada eu apanhei. Aí Jesus diz para ele: Pedro, vai pescar. Aí Pedro diz: não, mas eu não queria ir, mas segundo a tua palavra eu vou voltar para o mar, porque voltar para o mar com a minha palavra é fácil. Agora eu quero ver você entender: voltar para o mar é uma palavra de Jesus, e se Jesus liberou uma palavra para a tua vida, pode ter certeza, pode voltar para o mar. Ainda que a semana foi frustrada, ainda que o teu mês tenha sido frustrado, pode ter certeza, tem coisa nova de Deus chegando. Deixa eu introduzir mais um pouquinho que eu já vou começar a pregar. A Bíblia vai dizer então que Jesus, depois que foi, Pedro pesca. Depois que Pedro pesca, Pedro desce do barco. E quando Pedro desce do barco, Pedro diz para Jesus: te afasta de mim, porque sou pecador. Aí Jesus diz: não, rapaz, eu quero tu mais próximo de mim, porque eu não vim para aqueles que são, eu vim para os doentes. Pedro reconhecia o seu pecado, e reconhecendo o pecado, ele estava reconhecendo a santidade daquele que estava próximo dele. Ele estava reconhecendo a santidade daquele que o levou para pescar, que o levou a entrar no mar, que o levou a voltar com o barco cheio. A Bíblia vai dizer então que Pedro, em uma dessas viagens de Pedro, por sua vez está caminhando com Jesus, e Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, agora eu não vou mais tu não vai ser mais pescador de peixe, tu vai ser pescador de Olha que Jesus usa aquilo que Pedro usou a vida toda. Então eu vou dizer para você uma coisa: meu irmão, Jesus não vai trocar teu ofício, Jesus só vai trocar o nome do teu ofício. Antes você adorava pro diabo, agora você adora Jesus. Antes você pulava pro diabo, agora você pula para Jesus. O problema é que eu não reconheço. Pedro reconhece. Quando Pedro reconhece o seu pecado, que ele é pecador, Jesus se aproxima dele, porque Jesus se aproxima, pastor, de quem reconhece. Eu não estou entendendo, Muriel. Como é difícil reconhecer alguma coisa. Como é difícil reconhecer alguma coisa. Mas Jesus é apaixonado por quem reconhece. Não dá para mim entrar aqui dentro hoje e dizer: Jesus, eu sou melhor. Não, Jesus quer que você diga: Jesus, eu estou triste, mas eu estou aqui. Jesus, eu estou sofrendo, mas eu estou aqui. Jesus, está difícil, mas eu estou aqui. Jesus, eu quase retrocedi essa semana, mas eu estou aqui. O problema é que nós vivemos uma geração santa demais. Uma geração que acha que é muito santo. Rafa, nem tinha te visto. Deus abençoe, meu amigo. Olha só, eu nunca tinha vivido numa geração tão santa como essa, que arrota a santidade, que fala de santidade, que diz de santidade, mas ao mesmo tempo que fala de santidade, aponta o dedo para o irmão. Ao mesmo tempo que fala de santidade, corre de igreja para igreja. Ao mesmo tempo que fala de santidade, não ama o pastor, não ama a pastora, não baixa a cabeça para receber uma repressão. Meu irmão, eu quero dizer uma coisa: não adianta ser santo da boca para fora. A santidade está aqui dentro, e quando tem santidade dentro, tem santidade fora também. Pedro, Jesus se apaixona por Pedro. Por quê, Muriel? Porque Pedro reconhece. Pedro diz: afasta de mim. E Jesus diz: não, eu quero ir para próximo de ti. Pedro diz: eu sou pecador, fica longe de mim. E Jesus disse: não, eu quero tu próximo de mim. Eu sou apaixonado por quem reconhece as suas falhas. Eu sou apaixonado por quem reconhece seus erros. Eu sou apaixonado por quem está disposto a dizer: Jesus, eu não sou melhor, eu não sei fazer, mas eu quero fazer melhor para ti. E aí, Muriel? Aí Jesus diz: não, agora tu não vai ser mais pescador
de peixe, tu vai ser pescador de homem. E tem outra. E Jesus disse: agora pega tudo e vem me seguir. Pedro veio atrás de Jesus. Pedro não foi Jesus que foi atrás de Pedro. Foi Pedro que decidiu largar tudo e seguir. E seguir. Quando nós entendemos o real significado de seguir Jesus, de andar com Jesus, não quer dizer que eu não vou errar, não quer dizer que eu não vou pecar, mas quer dizer que eu vou reconhecer que no meio da caminhada eu vou tropeçar, que no meio da caminhada eu vou errar. Jesus conhecia Pedro, Jesus sabia quem era Pedro, Jesus conhecia o temperamento de Pedro, mas Jesus era apaixonado por Pedro. Eu não estou entendendo, Muriel. Jesus conhece o teu temperamento. Jesus sabe que alguns aqui são um pouquinho mais bravos, outros são um pouquinho mais calmos, mas Jesus conhece o teu temperamento. Ele se apaixonou por você da maneira que você é. Ele se apaixonou por você da maneira que você é. Ei, Ele não mudou você para se apaixonar por você, para te amar. Ele não mudou você. Ele disse assim, ó, vem da forma como você está, porque eu vou mudar a forma que você é. A Bíblia vai dizer então que Pedro, ele começa a caminhar com Jesus. Em uma dessas caminhadas eles vão saindo, os discípulos estão se formando e eles vão caminhando com Jesus. E uma dessas entradas de uma dessas cidades, eles entram em Cafarnaum e a Bíblia vai dizer então que Jesus senta com seus discípulos e a pergunta de Jesus era essa: quem eles dizem lá fora que eu sou? Aí uns dos discípulos diz: tu és Jeremias. Porque Jeremias era conhecido dentro da lei, da Torá, daqueles que estudavam a lei, o Antigo Testamento. Ora que eles disseram: tu és João Batista. Ora que João Batista também era famoso na época. Ora, uns dizem que tu és João, outros dizem que tu és Jeremias, outros dizem que tu és Elias, o maior dos profetas. Aí ele pergunta: o que eles estão dizendo lá fora, eu não estou interessado. Mas eu quero saber o que vocês têm dito que eu sou. O que vocês têm dito que eu sou. O que vocês têm dito que eu sou. Hora que Jesus está dizendo Pedro, hora que Jesus está falando com João, hora que Jesus está falando com André, hora que Jesus está falando com seus discípulos, Jesus está dizendo: ei, eles estão dizendo que eu sou, porque eles imaginam quem eu sou. E vocês, quem dizem que eu sou? Aí Pedro, e uma característica da igreja, Pedro entra com tudo. E Pedro diz: ei, eu não estou dizendo que tu és um desses. Eu sei quem tu és. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. De novo, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Olha que Pedro tem uma revelação. Vem comigo que agora começa a pregar. Olha que Pedro vem de uma revelação de quem Jesus. Primeiro, Pedro vem de uma revelação de quem Jesus. Mais uma vez, de quem Jesus. Então a revelação de Pedro, Jesus olha para ele e diz: não foi carne nem sangue que te revelou. Foi o quê? Foi quem? Foi quem? Entenda nessa noite que eu não vou conseguir trazer a revelação, mas o Pai vai trazer a revelação para a tua vida hoje. Eu não estou entendendo, Muriel. Ei, Jesus olha para ele e diz: não foi carne, não foi os escribas, não foi os donos da lei, não foi os que ensinavam dentro do templo, porque quem te revelou foi meu Pai que está no céu. Foi meu Pai que está no céu. Foi o meu Pai que está nos céus. Foi o meu Pai que está nos céus. E a revelação, quando eu entendo quem é Jesus,
através do Espírito que vem do Pai. Aí acontece algumas coisas na minha vida. Qual é, Muriel? A primeira, Jesus olha para Pedro. Eu quero pregar alguns pontos aqui nessa noite. Jesus olha para Pedro e diz assim para Pedro: Pedro, eu já te digo uma coisa. Primeiro, Jesus olha para ele e diz: ei, eu vou trocar o teu. Meu Deus, quando eu li isso, meu irmão, eu vim com uma mensagem até quarta-feira para pregar. Eu estava pregando alguns dias na semana passada, e na quarta-feira no monte, Deus me trouxe esse texto ao meu coração e disse assim: ó, prega esse texto. Qual é? A revelação muda Ele diz: tu não vai ser mais Simão, filho de Bar, conhecido por um grande pescador, por um grande empresário de pesca. Agora eu vou mudar teu nome para Pedro, que quer dizer fragmento, pedra pequena. Então quer dizer o que, Muriel? Quando eu entendo a revelação, o meu nome não passa mais a ser o mesmo. Se eu era cheirador de cocaína, já não sou mais, porque a revelação mudou meu nome. Se eu era fofoqueiro, eu já não sou mais, porque a revelação mudou meu nome. Se eu era um camarada que mentia, eu não minto mais, porque a revelação mudou meu nome. Revelação, tu não vai mais se chamar tu não vai mais se chamar Simão, tu vai se chamar Pedro. E sobre esta, Jesus está apontando para ele, esta pedra, olha que vem a revelação, vem a pro. Então não adianta eu ter uma promessa se eu não entendo a revelar. Ei, Jesus conversou forte comigo nessa noite de quarta-feira no monte, quando eu estava lá escondido no meio do mato. Jesus estava falando: não adianta ter promessa se não entende a minha revelação. Não adianta ter a promessa se eu não entendo a revelação, porque eu posso ter uma promessa grande, mas se eu não entender a revelação, eu não vou dar valor à promessa. Tem pessoas sofrendo porque estão tentando entender a promessa antes da revelação. Não adianta, Muriel, mas eu tenho uma promessa. Antes da revelação não existe promessa. Ah, mas até tem milagre, tem. Pedro entrou no mar, pescou, devido à palavra de Jesus, mas depois que ele voltou, o peixe que ele pescou acabou um dia. Mas tem uma coisa: quando eu tenho uma promessa debaixo de uma revelação, Jesus não vai fazer acabar no outro dia, porque a promessa dele dura, a promessa dele é duradoura, Pedro vem impactado com a pesca, só que o impacto da pesca passa. O impacto da pesca passa. Eu prego em muitos lugares. E outro dia, há mais ou menos 2 meses atrás, uma pessoa me encontra de bermuda no mercado. E aí vai correndo na casa do irmão lá da igreja e diz: eu encontrei o pregador Muriel de bermuda. Aí o pastor Durão disse assim: aqui ele não prega mais. Foi uma irmã lá na loja e disse: Muriel, a minha filha estava no ciclo de oração e a irmã do pastor viu você de bermuda. Ele disse que aqui você não vai pregar mais. E nós brigamos e nós queremos você, nós gostamos de ver você pregar. Eu disse: esquenta não, irmã, deixa assim, tudo na paz. E ela foi lá na loja e conversou. E aí eu falei: não esquenta, irmã, fica na paz, vai dar tudo certo. E voltei, disse para ela: não tem problema, o que mais tem, mas eu tenho agenda e tal, conversamos ali e tal. Mas a irmã não se conformava. Aí aconteceu 2 meses depois, acontece um problema com esse pastor. Ele tem um problema na igreja dele. Ele decide parar o trabalho dele. Eu estou em oração, recebo pela manhã um vídeo de alguém que sabia que ele tinha dito
que não era mais para me pregar. E eu recebo o vídeo e eu não fico feliz, pastor Gaúcho. Eu vou para o monte ao meio-dia e vou orar. E o Espírito Santo me manda orar por ele. Porque quando você entende a revelação, ainda que te machuque, você não é machucado. Ainda que tente machucar, não vai doer. Por quê? Porque você não está entendido com aquilo que está aqui no terreno. O teu negócio é com aquilo que está no céu. Quando você se entende que a revelação não é para aquilo que você vai viver aqui, mas é para aquilo que você vai viver lá em cima. Então eu disse, opa, tudo bem. Eu comecei a orar por ele. O Espírito Santo manda uma mensagem para ele, manda um áudio para ele, diz para ele não parar. Só que nós somos um pouco teimosos. Eu digo, Jesus, me confirma se é para me fazer. Aí eu chego da Santa Ceia, na igreja, domingo de manhã. Vem uma mensagem e uma confirmação. Eu digo, Jesus quer. Eu quebro o meu orgulho. Pregador. Não preciso dele, aquele negócio todo, né? Peguei e mandei o áudio. Olha, assim, Deus tal. Meu áudio correu a igreja dele toda. Correndo a igreja dele, pastora. A irmã que foi na loja indignada, manda um áudio para mim seguido. E diz, Muriel, pastor Muriel, não pode. O que o senhor fez está errado. Eu disse, por quê, irmã? Porque ele falou mal de você, eles proibiram você de vir. E eu disse para ela, esquenta não, irmã. Nós nascemos para abençoar e não para amaldiçoar. Aí ela olhou para mim e disse, como que você consegue? Aí eu digo, quando nós temos uma revelação, ainda que tente diferir, não vai diferir. Por quê? Porque ainda que tente te amaldiçoar, vai acontecer igual aconteceu no Antigo Testamento. Qual é? Foi pago para amaldiçoar. Ele olhou e disse, eu não consigo amaldiçoar, porque aquele que Deus resolveu abençoar, ninguém vai amaldiçoar. A revelação faz você ter um coração diferente. Aí Jesus troca o nome de Pedro. Trocando o nome de Pedro, ele faz a promessa e diz, Pedro, ei, sobre esta pedra, eu aqui, rocha firme, sobre esse fragmento bem pequeno, que ninguém vai entender, ei, eu vou edificar a minha. O que é edificar, Muriel? Deus estava dizendo, Pedro, sobre você que está em mim, eu vou construir algo em você. Eu não estou entendendo, Muriel. Deus nessa noite quer edificar a tua casa. Deus quer que você entenda a revelação nessa noite e saia daqui dizendo, eu tenho uma promessa de edificação, eu tenho uma promessa de construção, eu tenho uma promessa. Deixa eu ver quem tem uma promessa. Tem gente lá atrás que já entendeu. Ei, quem tem uma promessa, levanta a mão. Só quem tem uma promessa, levanta a mão. Só quem tem uma promessa. Olha só, eu já caminho para o final. Olha só, vou parar aqui nos 4 pontos, não vou passar dos 4, tem mais, mas vou ficar nos 4. Olha só, trocou o nome e fez a promessa. E depois, Muriel, depois ele diz, Jesus disse, pois também, ele diz, as portas do não prevá, a porta do não prevá. Então Jesus está dizendo o que, Rafa? Você que é pregador. Jesus está dizendo, a porta do inferno até vai tentar, mas ela não vai prevalecer. Eu vou repetir, a porta do inferno até vai tentar, mas ela não vai prevalecer. Ela vai até tentar, mas ela não vai prevalecer. Olha o que Jesus estava dizendo. Quando você entende a revelação, não quer dizer que a porta do inferno não vai tentar. Não quer dizer que você não será perseguido. Outro dia eu vinha subir no morro de moto. Eu sou apaixonado por moto. Eu tenho uma moto
porte um pouco maior. E passou uma moto muito pequena, daquelas menores, e ele fez assim, e acelerou do meu lado, e foi meio que um gurizão. Aí eu disse assim, aí o Espírito Santo, você não sabe que a sua moto corre mais do que a dele? Sim. Você não sabe que se você acelerar você vai passar ele? Sim. Então, você não precisa provar nada para ele. Você já sabe o que você tem. Entenda nessa noite que naquele dia o Espírito Santo estava dizendo para mim: o que você tem, você já sabe. Então você não precisa provar nada para ninguém. Entenda nessa noite, para de querer provar alguma coisa para alguém. O que você tem, você já sabe. O que Deus te deu, você já sabe, porque está debaixo de uma revelação do Espírito Santo de Deus. Debaixo de uma revelação do Espírito Santo de Deus. E o que você é, o que você tem, o que Deus vai fazer, o que vai acontecer, o que Deus te deu, você já sabe. E não precisa provar nada para ninguém. O problema é que nós vivemos uma geração que quer provar, pastor, para as pessoas quem elas são. E Jesus disse para Pedro: a porta não vai prevalecer. Jesus estava dizendo: tu não vai precisar provar para ninguém quem tu és, porque tu está debaixo de uma revelação. Meu irmão, se você entender o que é estar debaixo de uma revelação, hoje você sai daqui voando, você não sai daqui andando. Eu vou repetir para ver se tem alguém que entende. Se você entender a revelação que Deus tem para a tua vida, você não vai sair daqui nessa noite andando, você vai sair daqui voando. Você vai sair daqui dizendo: Jesus, nada vai me parar, a porta do inferno não vai me parar, o diabo não vai me parar, a tristeza não vai me parar, a depressão não vai me parar, não vai me parar. Mas deixa eu caminhar aqui, mais 2 só. Vamos lá. Eu nem estudei esse texto. Jesus me trouxe essas revelações aqui rapidinho e eu disse: Jesus, tu é bom demais. Primeiro, a porta do inferno não prevalece. Terceiro, Jesus disse para ele: eu vou te dar o quê? Quando eu li o livro do pastor Hernandes Dias Lopes, Pedro, o maior apóstolo, o maior líder da igreja, a chave. Eu vou te dar o quê? Imagina que eu te dar a chave da minha casa. Você vai precisar bater? Você vai precisar arrombar? Você vai precisar dizer: Muriel? Não. Só estou te dando a chave. Eu estou te dando a autoridade para entrar nela a hora que você... Eu estou te dando autoridade para entrar nela a hora que você... Jesus está dizendo: Pedro, eu te dou a chave do... A chave do... Olha só, a chave do... Entenda, a chave dos... Então o milagre, ele vem da onde? Promessa, ela vem da onde? Então você tem que entender que a chave já está na tua mão, porque quando ele entrega a revelação, ele entrega a chave. Ele está dizendo: eu te dou a chave, eu te dou a a chave do reino dos... E aonde que tem reino, tem? Tem reino, tem? Tem reino, tem? Imagina que você tem a chave do palácio. Imagina que você tem a chave do... Imagina que a chave do palácio... Igual a chave do meu carro aqui, né? Imagina uma chave bonita. Imagina uma chave grande. Imagina uma chave. Então fecha teu olho e seja doido como eu. Fecha teu olho e pega essa chave na mão agora. Aleluia. Recante, decanto, e decante, remecante, decantarai. Olha Jesus entregando a chave que vai trazer a cura para tua casa.
Olha Jesus entregando a chave que vai mudar teu casamento. Olha Jesus entregando a chave que vai trazer teu marido, teu filho, ei, teu pai aqui para dentro, para sentar do teu lado. Olha Jesus entregando a chave dessa porta de emprego que vai se abrir para você. Olha Jesus entregando a chave, rompendo coisas na tua vida. Olha Jesus entregando essa chave na tua mão. Ei, deixa eu continuar aqui que eu já vou encerrar. Jesus entrega a chave. Jesus está dizendo: eu te dou. Eu te dou a chave. Eu te darei a chave do reino dos céus. Para quê? Tudo que tu fazer o quê? Ligar. Quando eu tenho a chave, eu só ando com o carro se eu. Então não adianta ter a chave para deixar guardada. Você precisa dar a partida. Você precisa entrar no mistério da partida. Jesus está dizendo: Muriel, mas você está dizendo o que, Muriel? Jesus está conversando conosco e está dizendo: ei, não vai andar se você não dá partida. Chave não foi para ficar pendurada na porta, na parede. Não foi para ficar guardada. A chave foi para você dar partida. Jesus está dizendo nessa noite: pega essa chave dessa revelação que eu estou entregando na tua mão e dá partida nessa noite. Parte para algo maior, parte para algo maior, parte para algo maior. Ei, tudo que ligares será ligado no, ligado na terra, liga no. Imagina um carro com dois o céu está dizendo: está em movimento, vai andar. Você bateu a chave aqui, o céu, opa, está em movimento, vai andar. Você acordou na madrugada, dobrou o joelho para orar, o céu está dizendo: ligou a chave, está em movimento, vai acontecer. Você veio na reunião no monte na sexta-feira, o céu olhou e disse: epa, Senge está em movimento, vai acontecer. Ei, eu vou começar a liberar nessa noite algo grande. Eu estou sentindo Deus de uma maneira sobrenatural nessa noite. Tem uma coisa. Qual é, Muriel? É que no meu carro eu dou carona para quem eu quero. E no reino só entra quem ele. Eu não estou entendendo, Muriel. 2021, Deus trouxe uma revelação do reino aqui para dentro. Aí Jesus disse: eu fechei a porta, só vai entrar quem eu quero. A chave está na minha mão. A chave está na minha mão. A chave está na minha mão. Que você deu partida aqui, Senge, fica tranquilo. Quem ficou para trás, ficou para trás. Eu vou passar coisa nova. Eu vou fazer coisa nova. Vai acontecer coisa nova. Ei, o que tu ligares na terra será ligado no. Só que o que tu desligares na terra será desligado no. Então entenda. Eu tenho o poder de ligar e tenho o poder de. Aí está dizendo: Jesus, eu vou ter que falar, Pai. Meu filho está atrapalhando. Minha mãe está atrapalhando. Meu pai está atrapalhando. Meu filho, o poder de desligar está na tua mão. Ah,
Mas o camarada que trabalha comigo é que está me levando para o mau caminho. O poder de desligar está na tua mão. Mas o fulano que meu vizinho está fazendo isso, é ele que me irrita. O poder de desligar está na tua mão. O céu está dizendo: o que tu desligares aqui na terra, eu desligo lá no céu. E acabou! Entenda o poder da revelação. Nome trocado. Poder de entender a revelação. Porque os outros diziam: acho que é Elias, acho que é Jeremias, acho que é João, acho que é fulano de tal. Aí Pedro diz: tu és. Porque quando eu deixo de achar e quando eu afirmo que é, pode ter certeza, Jesus está dizendo: vem porque agora tem para você nome trocado, tem para você chave, tem para você porta que não vai prevalecer, tem para você o poder de ligar e desligar, porque o céu estará em movimento com você. Se coloca de pé nessa noite, por favor. Meu amigo está me afastando. Desliga ele, filho. O céu vai desligar. Fulano de tal tá me atrasando. Desliga. Porque a chave está na tua mão. Jesus está conversando com alguém aqui muito forte hoje. Está dizendo: alguns precisam ligar hoje. Outros precisam desligar. Alguns precisam ligar, outros precisam eu não sei, mas Jesus sabe quem precisa ligar e quem precisa desligar. É você que sabe, é Jesus que está revelando a você